Lucas, capítulo 2, versos de 1 a 20, diz o seguinte: Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o ver, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviram a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia, por mais esse domingo, Senhor, pela tua presença aqui, como eu sempre faço. Leva a nossa mente cativa, como eu sempre peço, nos ajuda a concentrar os nossos corações. Dissipa, Senhor, todo tipo de preocupação secundária da nossa mente, do nosso coração. Nós somos seres humanos, Senhor, limitados. E na grande maioria das vezes carregamos também as nossas preocupações conosco, Senhor. As contas, os problemas familiares. Mas neste momento eu te peço, Pai, são as 2 horas reservadas para ouvirmos a voz do Teu Santo Espírito. Então, leva a nossa mente cativa a Ti. Repreenda todo espírito de distração e nos dá uma porção dobrada da Tua palavra. É o que eu peço e agradeço. No nome de Jesus. Amém. Queridos, para mim, o Natal sempre foi uma época extraordinária. Minha família está aqui e sabe que nós sempre celebramos. Somos mineiros, somos do sul de Minas, de Guaxupé. E o Natal sempre foi um período bem diferenciado para a gente. É um momento em que a família se reúne, é o momento em que nós ganhamos presentes. Eu tenho as recordações da infância. Me lembro de todas as vezes que chegava na casa da minha avó e minha avó trazia a mesma blusa azul todos os anos. Por quê? Porque eu era uma criança, ela costurava, e no ano seguinte eu voltava para Guaxupé, já estava maior, não tinha problema. Ela media nas minhas costas e começava a costurar novamente. E ela é insistente. Conseguiu entregar a blusa, depois que ela entendeu que eu precisava fazer o número 4 vezes maior. Mas eu me lembro disso. É uma fase diferenciada mesmo. Eu tenho certeza que não só para mim, mas para todos nós. Por quê? Nós percebemos o espírito, entre aspas, natalino, por assim dizer, a maneira como as pessoas estão mais abertas para fazer tantas coisas. As pessoas se reúnem para trocar presentes com as pessoas amadas, elas preferem estar com as famílias
né, se juntam com amigos próximos, as pessoas elas ficam até com um sentimento mais comunitário, né, de oferta, um sentimento mais altruísta. E é algo realmente diferenciado. Talvez o período do ano onde as pessoas mais pensam no próximo do que em si mesmas. Interessante isso, porque todos os outros feriados, eles são feriados muito mais egoístas, por assim dizer. A gente pensa muito mais em nós do que no próximo. O carnaval, principalmente nessa questão, né, da festa da carnalidade, as pessoas olharem mais para dentro do seu próprio ego. O Natal não. No Natal a gente entende que o próximo é importante. Mas existe algo que é extremamente interessante. Eu não sei se você já parou para pensar. Todo o Natal nós temos que reforçar a mesma mensagem. E reforçar que Natal não é Papai Noel. Temos que reforçar que Natal não é somente a troca de presentes. Que Natal é, na verdade, o nascimento da nossa esperança, do nosso Salvador. Esse texto que nós acabamos de ler tem algumas lições que precisam ser retomadas, e precisa ser retomado todo ano mesmo. Sabe por quê? Eu não sei se você já percebeu, mas tudo aquilo que tem a ver com o nosso Senhor e nosso Salvador possui um movimento que nós chamamos de movimento woke hoje, que é um movimento que vai contra todas as coisas que se referem à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você já percebeu? Olha só que interessante. O que nós celebramos na Páscoa? A ressurreição de Cristo. Quantas pessoas entendem que esse feriado tem a ver com a ressurreição de Cristo? Pouquíssimas, né, Will? Sabe por quê? Porque já foi substituído por um negócio chamado Coelhinho da Páscoa. O que se celebra agora no Halloween? Vou fazer o contrário. O que a gente celebra no Halloween, verdadeiramente? A reforma protestante. Ué, mas por que surgiu esse tal do Halloween? Na mesma data, na mesma época. É porque nós precisamos entender que existe um movimento espiritual para se apagar a tradição cristã e o nome do nosso Senhor da face da terra. Eu não quero que você pense que essas substituições de símbolos comemorativos, que isso é coincidência, não é. Não é coincidência. Todos os eventos que trazem à tona o nome de Cristo, eles são substituídos por outras figuras simbólicas. Por quê? Porque o diabo ele tenta apagar, varrer da face da terra qualquer herança de Cristo, qualquer memória do nosso Senhor. Olha só que interessante, você sabe o motivo do Holocausto? Quando você pensa a luta dos judeus, desde o princípio, Gênesis 3,15 no proto-evangelho, quando o diabo ficou sabendo que da mulher, ou seja, da descendência do homem, nasceria aquele que esmagaria a cabeça dele, e Satanás continua trabalhando para varrer o povo de Deus da face da terra. Ele fez isso com os judeus, mas o diabo percebeu uma coisa, que a verdadeira guerra agora, ela não é uma guerra épica como era, por exemplo, na Idade Média, de espada, de escudo. A guerra agora é cultural. O diabo percebeu que se ele mudar a mente das pessoas, ele muda o comportamento da sociedade. Se ele destruir as famílias, ele destrói a sociedade, ele apaga o nome de Cristo da face da história. Então é por causa disso, é por causa desse processo, dessa ação contra o nome de Cristo que nós temos que relembrar o verdadeiro motivo do Natal todo ano. Que a gente começa as cantatas, né? A gente vai nas igrejas, a gente começa a falar do nascimento de Cristo e precisamos. Por quê? Porque é uma guerra ideológica. Então nós precisamos sim falar para os nossos filhos, precisamos reforçar qual é o motivo do Natal. O que nós celebramos? Portanto, o tema para a gente trabalhar nessa manhã, o nascimento da esperança, eternizando as lições do Natal. E a primeira lição se encontra nos versos de 1 a 5. Eu vou pedir para você, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. A primeira lição se encontra nos versos de 1 a 5 e é: o nascimento foi divinamente orquestrado por Deus. Olha o que diz versos de 1 a 5. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria.
todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Olha só que interessante. Deus orquestrou o nascimento de Jesus Cristo porque já estava na palavra. Quando você vai dar uma olhadinha lá em Miqueias, capítulo 5, verso 2, diz: Mas tu, Belém Efrata, porque havia duas Belém, Efrata era a menor. Tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Então, quando o governador inicia o recenseamento, ele estava, na verdade, obedecendo uma ordem divina. Deus estava orquestrando o nascimento do seu filho, mostrando que é ele o grande orquestra e o grande imperador da história. E isso conforta demais o meu coração, saber que todos os eventos históricos estão nas mãos do Deus que nós amamos e servimos. Deus é o grande maestro da humanidade. E para mim é maravilhoso entender que apesar de tantas notícias negativas, quando você liga a TV, tanta coisa ruim aparecendo, a gente acha, ou temos a impressão que tudo está fora do controle do ser humano. Na verdade, é uma verdade. As coisas estão fora do controle do ser humano, mas não estão fora do controle do nosso Senhor e nosso Deus. Então, quando o governador inicia o recenseamento, era nada mais nada menos do que Deus mudando o curso da história da humanidade para que o Messias nascesse aonde Deus programou para nascer, aonde Deus falou que iria nascer, aonde os profetas falaram que ia nascer. Então é Deus conduzindo a história segundo o seu poder e segundo a sua vontade. E esse mesmo Deus continua no comando e no domínio de todas as coisas. O Natal traz essa lição para nós. Nós celebramos o nascimento do rei que foi previsto. E nada na história pôde mudar isso. Cristo nasceu quando Deus queria, aonde Deus queria, da forma que Deus queria e sob a perspectiva que Deus queria. Pensa comigo. Maria e José levaram cerca de 3 dias para irem de Nazaré a Belém, ou talvez um pouquinho mais que isso. Já imaginou uma mulher grávida andando em cima de um burrinho? Maria estava grávida, as estradas todas desniveladas. O burrinho certamente não é um transporte, né, confortável. Imagina para uma grávida ainda, andando esses 3 dias. Mas Deus estava sustentando a vida de Maria, a vida de José. E talvez a sua vida nesse exato momento está igualzinho a caminhada desses servos de Deus. Você não está literalmente em cima de um burrinho, mas a caminhada da sua vida está árdua, está difícil. Mas eu quero que você saiba que assim como Cristo estava como Deus estava no controle do caminho daquela família cujo Cristo ia nascer, Deus também está no controle da sua vida. E vai cuidar para que tudo aconteça segundo o seu desejo e segundo o seu querer. O Natal nos inspira a continuar a caminhada, mesmo que seja difícil, pois ele também nos mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Se estamos numa jornada inspirada por Deus, então nós precisamos entender que o Deus que começou a obra, ele é fiel e justo para finalizar. Glória a Deus. Sempre. Então pensa da seguinte forma. O Natal nos inspira a entender que todas as coisas são divinamente orquestradas por Deus. E talvez quando você senta e faz a gente começa, no final de ano, a gente começa a olhar para tudo aquilo que a gente passou nesses últimos 12 meses. E a gente percebe uma série de gangorras, altos e baixos, sorrisos e lágrimas, choros, notícias positivas, notícias negativas. Mas eu quero que você saiba que Deus nunca abriu mão de você nesse período. Ele continua poderosamente orquestrando divinamente todos os acontecimentos. E assim como ele levou esse casal para que o Cristo nascesse onde ele queria, Deus vai conduzir a sua vida para que aquilo que ele quer que aconteça chegue até você. Amém? Segunda lição desse texto maravilhoso
se encontra nos versos de 6 a 7. Continua lendo aí comigo. A segunda lição é que Jesus precisa encontrar espaço para nascer em nossos corações. Dá uma olhadinha que diz o texto, ao verso 6. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz a seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O nascimento de Jesus foi um fato histórico cuja veracidade é atestada por centenas de milhares de historiadores. O local e as difíceis circunstâncias em que o nosso Senhor nasceu foi biblicamente profetizado. No entanto, o que aconteceu há 2000 anos atrás como um fato histórico continua se repetindo hoje. Jesus, está combinado. Jesus ainda continua tendo dificuldade para nascer nos lugares. Há 2000 anos atrás, ele teve dificuldade para nascer num local físico. Mas agora, no momento atual, ele continua tendo dificuldade, mas não para nascer num lugar físico, mas para nascer nos nossos corações. Porque a gente traz tanta tralha aqui dentro, tem tanta coisa habitando no lugar que Jesus precisa nascer. Nós temos aqui uma manjedoura também. Mas eu acho que hoje é um dia para a gente pensar, já que nós estamos celebrando o nascimento de Cristo, falar, Senhor, meu coração não é grande coisa. Talvez ele seja tão sujo quanto um estaleiro, uma estrebaria. Você imagina uma estrebaria cheia de animais. Ali não estava higienizado, não era a UTI aqui do Hospital Brasil. Estava sujo ali, cheio de animais. E talvez o nosso coração esse ano, talvez esteja um pouco sujo, você esteja refletindo, Senhor, o Senhor sabe que o meu coração não é o melhor lugar para o Senhor nascer. Mas ele continua querendo nascer aí, porque foi para isso que ele veio. Para ganhar vida dentro de você, para transformar o seu interior, para transformar o seu coração, para mudar o seu ser. E você sabe, na grande maioria das vezes, quando a gente pensa assim, meu coração não está preparado para receber Jesus, para que ele possa nascer, e essa questão da sujeira, da simbologia que o pastor usa, é verdade, eu estou pensando nos meus pecados, não vai, às vezes vai além do pecado. Às vezes é a falta de perdão que não deixa Jesus nascer. Às vezes é a falta de esperança que não deixa Jesus nascer. Às vezes é a falta até de sonhar com coisas maiores que não deixa Jesus nascer no seu coração. Então que você possa falar, Deus, eu sei que o Senhor sabe quem eu sou. Eu sei que o Senhor conhece todas as minhas mazelas. Mas a minha oração hoje é que nenhuma das minhas mazelas te impeçam de nascer, de se desenvolver, do caráter de Cristo ser forjado, moldado no meu coração, de sentir a paz que excede todo o entendimento, porque é uma promessa, a habitação do Espírito Santo de Deus, e aonde o Espírito Santo de Deus habita, precisa habitar a paz, a tolerância, o amor, a concordância. E às vezes o nosso coração, a manjedoura do nosso coração, ela está tão tribulada, às vezes a gente tem pensado em tantas coisas, às vezes tudo aquilo que é mundano tem culpado o nosso coração, quando nós deveríamos deixar o Espírito Santo renovar a nossa perspectiva, introjetar fé, ânimo, amor e esperança. Já que nós estamos falando sobre o nascimento da esperança. Então você pode falar, Deus, eu sei que está tudo sujo aqui dentro. Mas eu sei que o Senhor quer nascer aqui. Então que a gente possa guardar essa segunda lição. Jesus precisa encontrar um espaço para nascer nos nossos corações. E você sabe que todas as vezes que eu leio esse texto, irmãos, eu critico muito o dono da estrebaria. Sempre critico ele. Ele mexe violento lá. Como é que pode? Não deixou Jesus nascer. Vira e mexe, eu reclamava, até que um dia o Espírito Santo. Quantas vezes ao longo do seu dia você não permitiu ele nascer também, João? Eu até assustei quando estava lendo. É verdade, sim. Que nesse Natal você possa permitir que ele nasça em seu coração. Amém? Rapidamente.
Terceira lição. A mensagem angelical veio cheia de amor e inclusão. Dá uma olhadinha, onde está isso, pastor João? Olha no verso 8 a 9, tem um detalhe aí que talvez passou desapercebido quando você leu. Olha o que diz o verso 8, ó. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. Estavam trabalhando à noite. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Precisamos voltar atenciosamente os nossos olhos para um fato registrado aqui. O anjo da parte de Deus vem de maneira sobrenatural anunciar o maior evento da história da humanidade. Olha que interessante. Desde a criação, desde do Bereshit Barat Elohim, Gênesis 1:1, não havia um evento tão poderoso quanto esse. Porque o primeiro evento é Deus agindo na criação, trazendo todas as coisas do nada. Estava conversando com o Davi essa semana, ex nihilo, Deus trouxe do nada. Não havia absolutamente nada. Deus pratica o primeiro grande milagre da Bíblia, que é trazer todas as coisas à existência. Então, um ser soberano, grandioso, onipotente, acima do nosso conhecimento, utilizando-se do seu poder para trazer tudo que nós vemos lá fora à existência. Agora, ele faz o oposto. Ele diminui, esvazia-se de toda a glória para vir em formato humano. É Deus em forma humana nascendo. É a maior ação de um Deus sobrenatural. Demonstração de amor, porque ele teve que se esvaziar da sua glória. Mas tem uma coisa que é interessante, passou batida na leitura. Quando a Bíblia fala aqui da glória do Senhor, é a mesma glória Shekinah lá do tempo de 1 Crônicas. É a mesma glória revelada lá. É a mesma glória do livro de Êxodo, quando aparece no Sinai. É a mesma glória essa aqui. A palavra lá, o verbo no hebraico é o mesmo. Mas sabe para quem eles apareceram? Esse é o detalhe. Para pastores. Vocês sabiam que pastores, eles nessa época, eles eram considerados a classe mais baixa em termos de profissão social? Pastor era a quem não podia se, entre aspas, confiar naquela época. Porque eles falavam que os pastores, às vezes, eles podiam pegar a ovelha uns dos outros, o pastor ele ficava sujo, ele estava impuro cerimonialmente. Você sabia que o pastor não poderia participar de todas as cerimônias judaicas por conta da profissão dele? E eles que eram socialmente execrados receberam a manifestação gloriosa de anjos anunciando, ó, virá o Salvador, o Rei dos Judeus. Você entende a mensagem? Que aqui, queridos, nós temos Deus soberano, poderoso, manifestando a sua vontade, a sua glória, o seu amor para pessoas que eram execradas socialmente. A mensagem aqui é que há espaço para todos nós no Evangelho. Há espaço para negros, brancos, asiáticos, para ricos, para pobres, e há espaço principalmente para aqueles que se sentem execrados. Não só socialmente, mas às vezes familiarmente. Quantas pessoas não ouviram uma fala negativa dos pais falando: você não vai ser nada. Você, menina, você não vai ser nada. Ah, eu quero ser médico. Quem diz que você tem capacidade coeficiente para ser médico, para ser médica? Quantas vezes nós não escutamos mensagens negativas e diminuímos quem nós somos ou diminuímos os nossos sonhos porque nós fomos tatuados com palavras negativas. Mas o texto é maravilhoso porque esses pastores que estavam isolados do culto do templo foram recipientes do culto angelical e divino. Isso
Evangelho. O Natal, o nascimento de Cristo, traz a mensagem angelical que veio cheio de amor e inclusão. Ou seja, há espaço no reino de Deus para todos nós. Para mim, para você. Olha que interessante, quantos reis desejariam ser receptores desta mensagem? Pensa comigo. Até Herodes falou para os magos, né? Vai lá, quando você identificar, volta, vem conversar comigo. Quantas autoridades não gostariam de receber essa honra? Quantas pessoas de suma importância naquela época não gostariam de ser recipientes da maior notícia de todos os tempos? Mas foram os mais humildes, os mais necessitados, os execrados, os humilhados. Os pastores não eram olhados com grande confiança por conta da profissão, porque eram considerados imundos de acordo com a tradução judaica. Mas Deus enviou um coral de anjos para mostrar que no reino de Deus, todos, eu e você, do menor ao maior, todos temos valor. Isso enriquece muito o meu coração, porque no Natal eu vou celebrar o nascimento de Cristo, o nascimento do nosso Salvador, mas o nascimento de alguém que entende quem eu sou, que entende as minhas limitações, que entende as minhas fraquezas, que entende as minhas falhas e mesmo assim continua agindo sobrenaturalmente sobre as nossas vidas. Porque a Bíblia fala em Tiago que nosso Deus é imutável. A palavra afirma que não há sombra de variações no nosso Deus. Então essa mesma compaixão demonstrada a esses pastores pode ser desfrutada por nós hoje. Então eu vou pedir para você ficar de pé rapidamente. Tem mais algumas muitas coisas para falar. Mas a mensagem tem essa perspectiva maravilhosa lá. O Natal nos mostra que os eventos da história estão sob a batuta do nosso Deus. O nascimento ele foi divinamente orquestrado. Não foi um acidente. Não foi um acidente. O Natal nos ensina que Jesus ainda precisa continuar encontrando lugar para nascer nos nossos corações. E acima de todas as coisas, a mensagem natalina, que pode ser replicada para toda a Bíblia, a mensagem do Evangelho, é que a dignidade, há espaço para todos nós no reino de Deus. Vamos fazer uma oração pensando nesses três aspectos. Eu não sei como é que você veio para a igreja hoje, talvez você veio para a gente falar da mensagem do nascimento especificamente, historicamente, geograficamente. Mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração para tratar de um outro tema, da esperança que está por trás do Evangelho. Da esperança que está por trás do Natal. Amor, vem cá orar, por favor.